esse caminhar aí, eles podem contribuir muito mesmo, igual você falou. Cada um no seu município. Une forças, né? Demonstra o que que é realmente SST, que não é só uma questão de documento, não é só uma questão de eu fazer o envio de 3 eventos. Uhum. Imagina quando começar outra parte de social que vai vir a trabalhista. Se esses três já estão dando dor de cabeça, Imagina. imagina quando começar a parte É, trabalhista, é, né? E não vão estar preparados. Aí a água já está aqui. Na é hora que verdade. entrar, já vai vir aqui, não vão ter fôlego É para verdade. poder conseguir, né, desenvolver o que precisa, né, propor alguma melhoria, alguma mudança ali dentro daquele órgão público. Então é um trabalho de formiguinha, né? Cada um tentar fazer o seu, né, essa sensibilização. E aí a gente tenta daqui, né, que uma hora encontra, né? Isso aí. Vai chegar. Começa daqui e depois Em algum encontra. momento isso vai acontecer. Em algum Espero que momento. estejamos vivos até lá, né? É. Olá, pessoal. Eu sou Alexandre Guzmão, da revista Proteção. Estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências. Hoje, a minha entrevistada é a engenheira de segurança do trabalho, Aline Pedroso. Ela é especialista em E-Social e SST para órgãos públicos. E é exatamente este o tema do nosso bate-papo de hoje. Na sequência, conversamos com a Aline. Todo trabalho precisa de segurança. Por isso, existe um mar-luvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte, seja qual for o seu trabalho, Mar-Luvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Mar-Luvas, a força da história. Olá, Aline, tudo bem com você? Obrigado por estar aqui com a gente no Proteção Tendências. Olá, tudo bem, Alexandre? Bom dia. Para mim é Bom, um prazer estar participando desse Proteção Tendências, né? E espero que essa troca, né, de informações que a gente vai ter hoje realmente toca, né, as pessoas, elas realmente comecem a ter um olhar diferente. que legal. Bom, Aline, um tempo atrás, você e a Renata, né, lançaram um livro. Aliás, eram Isso. dois livros, né? Volume um, volume 2, E volume sobre 3. Ele chegou até o terceiro que volume. eram, digamos, alguns temas importantes relativos ao e-social para o setor público. Eu, na época, entrevistei a Renata, e agora a gente Isso. está. Acho que faz uns 3 anos, mais ou menos isso. Eu tenho. Foi 2 anos atrás, né? Que Tá, foi na FISP de 2022. isso. E esse ano, vocês duas, né, resolveram ser um pouquinho mais arrojadas, né? E Isso. convidaram um monte de pessoas, inclusive eu fui um dos convidados, né, Aham. Uhum. para lançar esse livro aqui, que é Compilado de o SST compilado no social. SST no e-social. Convidando vários. Quantos autores são? Foram 37 coautores Tá, e mas escritos 31 artigos. legal. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre esse livro, mas principalmente de um tema que é o tema do livro, que é Uhum. a questão da segurança no setor público, que é um tema que Sim. a gente está muito aquém no Brasil, né? Nós estamos muito Uhum. atrasados, né? A gente tem uma Uhum. Uhum. legislação trabalhista baseada na CLT, a legislação das normas regulamentadoras, você como engenheiro de segurança sabe muito bem disso, Uhum. é focada apenas para os trabalhadores com carteira assinada, ou seja, os Sim. estatutários, funcionários públicos municipais, estaduais, federais e empresas, autarquias públicas,
esses trabalhadores, sob o ponto de vista legal, eles não têm qualquer proteção, tirando algumas Sim, exceções. Aí no seu estado, hoje já tem uma legislação que, tem, né, depois a isso. gente pode falar sobre isso, mas Uhum, de uma maneira sim, geral, né, nos milhares de municípios e tal, o trabalhador ele tem uma categoria de proteção quando ele é seletista e zero proteção legalmente sim. falando, quando ele não é seletista. Então, Uhum. eu queria que a gente começasse exatamente sobre esse tema. O que levou você e a Renata, né, algum tempo atrás, não sei se a escrever o livro, mas eu acho que antes disso vocês devem ter começado a se debruçar sobre esse assunto, né, no seu trabalho, você como consultora, a Renata também, né, Uhum. nessa área de segurança do trabalho. Uhum. Bom, esse assunto realmente ele é delicado, né? Porque a gente vê essa demanda, vê essa carência que os órgãos públicos têm quando se trata de segurança e saúde do trabalhador, né? Principalmente aí para os estatutários. Então, eu e a Renata, a gente se conheceu através da professora Odete Sanches, né? Que nos apresentou aí há uns 4 anos atrás. E a partir daí, nós duas, né, começamos a trabalhar via Meet, né, porque ela em São Paulo e eu aqui em Goiânia. Então a gente começou a trabalhar, né, via Meet. E ela já tinha a Santo atuação dela em Mit, né? órgãos Santo públicos. Mit. Santo Meet, é. E aí, por conta do trabalho Vocês dela já se já conheciam ou iniciado, não? Se conheceram pela internet? não, a gente se conheceu pela Que internet, legal. pela Odete Sanches, né? Sim, E só foi a conhecer intermediária foi ela. pessoalmente. A intermediária Isso, a da ligação. intermediária foi ela. E, pessoalmente, a gente só foi se conhecer na feira, no lançamento do livro, Em né? Então, 2022. 2022, que a gente se conheceu pessoalmente. Né? De lá foram o quê? Quase 2 anos, só via Meet, né? Conversando, Que trabalhando, legal, que legal. discutindo, né? E aí foi onde ela, com essa bagagem que ela já tinha de órgãos públicos, e a gente vendo essa necessidade pela demanda que tinha para nós, então nós decidimos escrever um livro sobre o assunto. E como quem nos procurava era mais parte de DP e RH, então o livro ele foi numa linguagem para poder esse público compreender, né, o que é a dimensão desses 3 eventos de assistência social, né, qual que é a implicância dele, né, o que ele vai interferir em outros eventos. Então, a gente escreveu o volume 1 e 2, que é Construindo essa Assistência Social, o volume 1 para empresas privadas e o volume 2 para órgãos públicos. E, após isso, né, estudando, conversando, discutindo, o que veio a demanda? Como contratar uma empresa para que, então, o órgão público consiga ter a proteção, ter uma gestão de SST e conseguir fazer os envios com qualidade. Uma empresa de consultoria você está falando aí, né? Uma Então, digamos, empresa de consultoria. como é que uma prefeitura, ela pode, porque a gente sabe a dificuldade de fazer isso, né? Sim, É é, possível, mas tem toda uma burocracia, né? tem. E aí combinou com a atualização, né, da nova lei de licitações. Então, com uma amiga, né, que eu tenho, a gente então se reuniu, eu apresentei para a Renata, a gente até se conheceu na feira, né? Mas aí conversou, trocou ideia e 1 ano depois a gente falou assim, não, essa parte de órgão público, então a Laís Dantas, que o trabalho dela já é voltado com licitações, né, para órgãos A Leis públicos. é o quê? Ela é A Laís é advogada. advogada, tá. Ela é Então, advogada e você atua, é engenheira, a isso, Renata é enfermeira do enfermeira do trabalho, trabalho e a Laís é uma advogada. e a Então, é Laís, o trio que se complementa. isso, um vai complementando a Saúde, outra. segurança e direito do E trabalho. direito, isso, e o direito trabalhador. E aí, então, conversando com a Laís, vendo essa demanda aqui, não adianta eles começarem a também o copia e cola, né? Ah, deixa, você tem aí um termo de referência? Me passa aí que eu vou fazer aqui da minha prefeitura. Só que são realidades diferentes, né? Públicos, tudo bem, o público é igual, mas tem algumas particularidades. Então, nós escrevemos o Construindo SST, volume 3, que é sobre termo de referência. O que na parte de segurança eu preciso ter atenção na contratação?
Porque aí ela começa na licitação, né? Nesse preparativo, o estudo técnico preliminar, para eu poder, então, fazer o termo de referência. Lá, se eu não conseguir transcrever o que realmente preciso, vai entregar papel, né? E olha lá, se for até o local fazer a visita, fazer as avaliações necessárias. Então, ele tem que estar muito bem estruturado. Então, a gestão ela vai começar nessa contratação. Então, esse volume 3 veio com esse sentido, de orientar, de alertar do que realmente os órgãos públicos precisam se atentar com relação à segurança. Porque senão vai trocar 6 por meia dúzia e vai virar uma troca de termo de referência que não vai refletir o que realmente precisa. É preciso reforçar, você colocou muito bem essa questão, mas só para o leigo no tema, nós estamos falando basicamente para profissionais de SST, De SST. que estão muito acostumados com um SESMIT ou como consultoria Sim. contratado por uma empresa. Então, isso aí é o feijão com arroz que todo mundo domina. A prefeitura, a maior parte das prefeituras, a prefeitura, vamos dar um exemplo, a prefeitura como modelo, mas pode ser qualquer órgão público. A prefeitura normalmente não tem o SESBIT. Então começa por aí o problema. Então não tem engenheiro, não tem técnico, não tem médico, não tem enfermeiro, não tem a obrigatoriedade. Tem algumas prefeituras que já têm um tamanho maior e tal. Daí não é esse o nosso foco. Não. Mas essa prefeitura, quando recebeu um tempo atrás a obrigatoriedade de enviar as informações para o E-Social, para o E-Social de segurança do trabalho, ela não tinha nada, ela não tinha ninguém que entendesse desse tema, né? E ela era obrigada, vamos lá, a prefeitura tinha lá 40 trabalhadores seletistas, ela tem, hoje tem que mandar essas informações. Então, como é que ela mandava? Então, é sobre isso que vocês trabalharam nesse livro. Ou seja, ela teria que, na visão de vocês, contratar uma pessoa, uma empresa, porque dificilmente a empresa ela vai criar um cargo de engenheiro de segurança dentro da prefeitura, mas ela pode contratar. A dificuldade da prefeitura é formal, né? E o que tranca, qual é o problema que vocês perceberam assim para a prefeitura? Porque assim, só para lembrar vocês que a gente está falando de uma oportunidade de trabalho, né? De serviço profissional de qualidade para milhares de instituições que hoje estão, né? Então, assim, esse é um caminho interessante para muitos profissionais que estão buscando espaço, também, ou consultorias já consolidadas, ou que estão começando, a ocupar esse espaço e se dedicar ao trabalho exatamente das prefeituras. Mas o que impede a prefeitura, por exemplo, de contratar a sua empresa de consultoria, por exemplo, só para... não é que impede, o que dificulta e o que vocês orientam no livro? Tá. A minha empresa de consultoria, na parte de eu estou dando o exemplo da sua empresa só como exemplo. Tá. O que vai ser preciso? Para eu poder participar de uma licitação, hoje eu tenho que ter meu cadastro no SICAF, que é um sistema voltado para isso, né? Para os órgãos públicos. As empresas se cadastram, com esse cadastro elas podem, então, participar das licitações. Só que eu tenho que apresentar notas fiscais dos serviços que eu estou prestando ali, que eu estou propondo a prestar serviço. Então, eu tenho várias comprovações para, então, eu poder participar e ter a competição com outras empresas, né? Porque isso vai ser avaliado. Tem que ser licitação, Aline? Tem que ser licitação ou pode ser uma carta convite? As licitações têm várias modalidades, né? Então, tem a dispensa, tem o leilão, tem o pregão. Então, vai depender do valor, né? Então, tem várias nuances aí para poder você definir qual vai ser o tipo de licitação. Então, pode ser por dispensa? Pode, mas todas elas precisam seguir um rito, né? Não foge muito a regra de um para outro, né? Um rito sempre vai ser o mesmo. Então, eu tenho que ter 3 propostas ou 3 notas fiscais de serviços que eu já prestei. Eu tenho que apresentar minhas certidões, né? A proposta com os valores.
Então tem Três todo um propostas não é trabalho. você. A prefeitura vai ter que buscar 3 propostas, A né? prefeitura, Sim, sim, sim. no caso de proposta, a É, prefeitura tem que ter mais outras duas para poder perfeito. Ela comparar vai com a buscar minha. no mercado 3 empresas e escolher. Normalmente é o menor preço. O menor preço. Esse é o O problema, menor né? preço. Esse é o X da Esse é o questão. problema, porque daí o menor Porque preço aí, não por supõe isso, qualidade. não, por isso a importância do termo de referência estar muito bem estruturado. Entendi. Então vocês Por quê? detalham o que, digamos, pode ser o melhor preço, mas desde que esteja dentro No do critério escopo do mínimo de trabalho. qualidade, senão vira Isso, um contrata isso, só para contratar. isso. Se eu faço um termo de referência em que, eu preciso de PGR, de PCMSO, de LTCAT e de envio ao e-social, Uhum. eu posso fazer uma proposta com a minha visão de um jeito, você pode fazer de outro, e o terceiro, quarto, quinto vai fazer de outro. Sim, Então, aquele menor preço não vai ter como comparar com a minha proposta, porque eu acrescentei mais coisas, porque eu, sim, eu sim, sei da necessidade. Você sim. Se também você quiser colocou fazer um outras bom coisas trabalho, provavelmente diferentes. o seu vai ser mais caro de quem não quer fazer um bom trabalho. Isso, E vai ganhar isso. o não bom trabalho. E a Ou a não, prefeitura seja ou não. prejudicada, né? Vai ser Por causa do prejudicado preço. Se é um trabalho por menos causa do preço. qualificado, né? A Uhum. tendência é ser. Agora, a partir do momento que eu deixo um escopo muito bem definido no termo de referência, as propostas não tem como muito fugir, né? Uhum, Em termos assim, a uhum. sua vai ter mais, a minha vai ter menos. Por quê? O escopo é igual para todos. Mas se eu não tiver muito bem definido esse escopo, aí eu começo a ter essas variações e aí os valores vão cair para uns, porque vão achar que é só mesmo um documento. Uhum. Muitas vezes o documento pode ser até por telefone, infelizmente. A gente, né, vê essa A gente questão. conhece a Passa o seu realidade. CNPJ. Passa o seu CNPJ que eu emito o documento. Meu Deus, Né? e a gente Então, sabe disso. corre-se o risco de você pagar por um serviço que não vai te atender e ainda vai te colocar numa situação de fiscalização. As chances para os profissionais de SST estão onde? Em duas oportunidades. A primeira, antes do início aí de um processo de licitação, essa fase preparatória, todo processo de licitação tem que ter um estudo técnico preliminar. Para quê? Você vai avaliar aquela situação que você precisa. Eu preciso contratar um serviço de SST. O Sim. que envolve esse serviço? O que eu tenho que levantar? Até para ver a questão de sustentabilidade, economicidade do órgão público. Porque senão eu ponho uma situação ali que não precisa, porque eu já tenho contemplado, né? Então você precisa avaliar. No caso de SST, quem faz o estudo técnico preliminar, ele não pode participar da licitação, porque ele já sabe de todos, né, os detalhes ali. Uhum, Mas é um nicho de mercado. Tem gente que fala assim, eu não quero trabalhar com órgão público para a gestão. uhum. Mas ele tem a oportunidade, então, para fazer esse estudo técnico preliminar, de fazer o levantamento. O que é o levantamento? É o que está descrito no nosso livro. É Uhum. você fazer o levantamento dos servidores, né, seja ele seletista ou estatutário, quais são as condições, porque vamos pensar numa prefeitura. Ela tem Secretaria de Educação, de Saúde, ela tem posto de saúde, ela tem centro de zoonose, ela tem jardinagem, ela tem obra. Olha a infinidade de, vamos colocar setor, mas não seria setor, mas assim, de ambientes de trabalho que Ambientes. precisam ser avaliados. Perfeito. Fora aqueles distritos que não estão ali dentro do município, né? Está numa área ali circunvizinha. Isso tudo tem que constar. Porque imagina você fazendo um levantamento para fazer uma avaliação de ruído, de vibração. Se não tiver muito bem descrito ali quais são os ambientes de trabalho, as atividades desenvolvidas, como que você vai conseguir mensurar a quantidade dessas avaliações? Aí é que está o X da questão. Porque vamos supor que você conheça mais ou menos aí uma estrutura. Ah, não, aqui, ó, geralmente tem isso, tem educação, tem saúde, tem obra. Aqui eu vou precisar de umas 10 avaliações de ruído, um exemplo. Uhum. Aí o outro, que não se atentou para esse detalhe, ele atentou sim, emitiu o documento. Ele não vai colocar essa quantidade de avaliação, o preço dele vai ser menor. Só Sim. que a qualidade também vai ser inferior.
Então, por isso que no termo de referência, esse estudo técnico preliminar, você vai levantar tudo isso. Quais são os ambientes que eu tenho? Quais são as atividades que eu tenho desenvolvido? E aí, se a gente está falando, aí a contratação também não pode ser pensando em documento, pensando só em e-social. E-social é o final da linha, Sim, sim, sim. né? Você vai colocar ali o resultado de tudo que você fez no decorrer ali do tempo. Então, não é ter documento para fazer o envio do e-social, é você ter a gestão. Porque a gente sabe que hoje o 2240, a complexidade que ele é. Em que sentido? Se eu mudei um trabalhador de setor, de atividade, que isso implicou no risco, que isso implicou na mudança de atividade, eu vou ter que fazer o envio do 2240. E aí a sensibilização não é só entre a parte de segurança, é entre o RH, é entre os gestores que mudam as pessoas de lugar e vão comunicar só depois que a pessoa está lá 1 mês, 2 meses, ou só quando acontece um acidente. Então, é muito mais do que você gerar papel. É você conseguir demonstrar que você precisa de uma gestão, de uma consultoria, até para esse órgão público, que ele precisa entender. Até nos nossos treinamentos a gente fala, fazer treinamento de e-social não é só para SST. Você tem que fazer para todo o órgão público, é desde do chão até lá em cima. Lógico que cada um vai receber a informação que lhe cabe, mas todos precisam saber a importância do que é o e-social. Porque se um trabalhador não tem um cadastro dele atualizado, muda de endereço, não fala, tem um filho, não avisa, isso vai implicar até no CNIS dele, que vai implicar até no benefício previdenciário dele, porque um CNIS desatualizado impacta ali no benefício, né, na concessão. Então, são vários fatores ali que você precisa estar muito bem alinhado. Então, o profissional de SST, ele tem essa oportunidade nesse estudo técnico preliminar, nesse levantamento da necessidade daquele órgão público. E aí ele não vai poder participar da licitação. Mas, então, a outra oportunidade é ele participar da licitação e fazer, então, esse trabalho de gestão. Né? Então, essa gestão Ele entra precisa como, estar se ele se muito bem candidata para descrita. ser o prestador de serviço. Então, basicamente, O você está prestador. falando que o profissional pode ajudar o prefeito. Vamos dar um exemplo da prefeitura. Rapidamente, ele pode ajudar a prefeitura a preparar a licitação, ou ele pode Isso. concorrer, e daí ele não pode Concorrer. preparar, porque daí seria É. antiético e ilegal, né? Ele Aham, preparar a licitação isso. e concorrer. Então, ao preparar a Aham. licitação, ele tem que se descartar da posição de concorrente da licitação. E nesse sentido, Isso. são as duas oportunidades que você mencionou. São as duas oportunidades. Tá, E que a elas, primeira, eu acredito... digamos, a segunda me Ah. parece claro, eu tenho uma licitação, eu vou lá e tal. Como é que eu faço agora para ser Essa do esse estudo. candidato, entre aspas, né? Eu vou lá na prefeitura, falo com o prefeito, eu vou lá Eles vão ter que também fazer uma licitação para contratar essa empresa. Então, tem que ficar de olho. Tá, mas quem faz a né, licitação no vai contratar essa editais. empresa, porque daí tem... Aí, A gente o entra órgão ali, a gente entra no círculo no vicioso que círculo- em algum momento tem um erro aí, né? É tudo licitação, tudo licitação. Então, assim, vai vamos. ter que ter. Para isso tem o livro que vocês escreveram, e o trabalho de Isso, que é o consultoria, volume de 3. palestras que vocês dão, para ajudar o RH, o departamento pessoal da prefeitura, seja como é que De seja o licitação nome, e né? compras. É para eles ter o mínimo para começar a contratar pelo menos essa Isso. pessoa. Mas, ó, Isso. vamos fazer um levantamento na nossa cidade, quantos trabalhadores tem? Nós temos lá 300 trabalhadores, 67 são seletistas. Seletivo. Sobre os 67 é que eu tenho que mandar as informações de e-social. Isso. Aonde estão levantar? Aonde estão os 67? Porque tem um aqui, Isso. um ali, né? Isso. Porque você falou, Isso. né? Tá tudo espalhado e os riscos Tudo são espalhado. diferentes. E junto com o dos 67 tem outros trabalhadores que estão expostos aos mesmos riscos. Aí depois eu quero falar um pouquinho sobre isso. E a gente não tem que mandar informação nenhuma, né? E daí Não, isso é muito facultativo. triste, né? Isso é muito triste. Mas isso é só para concluir Então assim, esse cenário inicial é feito por essa consultoria na ideia de vocês. Na prática, eu imagino que isso não esteja acontecendo. Vocês estão Não, propondo infelizmente- um modelo
correto, assim, não sei se seria o ideal, mas um modelo que atingiria um básico de uma qualidade. Mas assim, eu estou imaginando que nesses milhares de municípios brasileiros, apareceu lá um cara que dizia assim, pessoal, nós temos que a partir de agora mandar essas informações por o tal do e-social aí. É bem assim. E daí, o que nós vamos mandar? Pega, eu tenho um amigo meu que não sei o quê, ou pega ali o estagiário e manda as informações. Ou a moda... A moda boia aí. A moda boia, vai uma boiada aí. E então, isso eu imagino que seja a maioria. E tem, eu não sei como é que, se você tem essa informação, tem prefeitura que talvez nem esteja mandando as informações. Não, teve uma publicação recente, até feita pelo Daniel Belmiro, em que ele demonstrou que acho que nem 30% dos órgãos públicos fizeram o envio total, tá? Aí já entra fase 1, 2 e 3. A fase 4, então, é minoria mesmo. Infelizmente, é minoria. Então, esses aí não tem. E aí, o que é também o X da questão? Tá, eu vou fazer para o seletista. Porém, para o estatutário, já tem portaria dizendo que, quando há exposição a agentes nocivos, quando se fala, então, de aposentadoria especial, para os estatutários, você vai seguir o que preconiza o regime geral de previdência. Então, você vai ter que fazer um LTCAT para você, então, caracterizar ou não essa exposição e dizer ali se ele tem, então, um direito à aposentadoria especial. Se ele tem que seguir o que preconiza a legislação do regime geral de previdência, a gente tem a Lei 8.212, 13 e o Decreto 3.048. Quando eu leio ali o Decreto 3.048, ele me remete ao quê? As medidas preventivas que eu vou determinar, elas serão com base na legislação trabalhista. Então, ela está me remetendo à base, que é a parte trabalhista. Aonde que eu tenho essa questão das medidas preventivas? Aí é PGR, toda aquela estrutura que eu tenho da parte trabalhista, né? Então, já tem, e isso foi em 2022 a publicação dessa portaria, remetendo, então, à lei geral, né, da Previdência, fazendo essa referência. Você vai ter que seguir o que está preconizado na legislação aí do regime para os geral. seletistas. Para os estatutários. Não, para os estatutários. Tem uma portaria que diz que para os estatutários, eles vão ter que seguir as regras do regime geral. Portaria da Previdência, não? Não, do regime geral. Eu estou tentando pegar aqui qual que é essa portaria, porque são tantas normas, a gente fica todo aí perdido nas portarias. Mas tem uma portaria que foi publicada em 2022, outubro de 22, em que ela faz essa referência que, quando se tratar de aposentadoria especial para os estatutários, você vai seguir o regime geral. Só para efeitos de aposentadoria especial. Então, vamos lá, exposição a agentes insalubres, periculosos. Não, só agentes nocivos. Por que essa questão? Porque eles precisam emitir o PPP também. E até nessa portaria, ele traz o PPP na íntegra. Agora, para você emitir o PPP, você precisa ter o documento base para ele, que é o quê? O LTCAT. Para fazer o LTCAT, você, pegando o decreto 3.048, você vai ver ali qual é a orientação para a elaboração desse documento. E logo no primeiro artigo, no 64, no parágrafo 1º, ele fala que você vai seguir, né, para poder caracterizar a efetiva exposição, você vai observar o quê? As medidas preventivas da lei trabalhista. Então, aí você tem que remeter o quê? As NRs. Né? Você tem que observar. Então, não tem como fazer meio a parte de SST para o estatutário. Né? Acaba que, mas não tem nenhuma lei ainda falando assim, batendo o martelo, né? Fechando, então, que realmente vai ter que fazer a segurança para todos.
Vai ter que fazer a parte de prevenção a todos? Eu Não fico, tem ainda. eu fico ali, né, eu fico bem, bem frustrado, assim, porque na verdade a gente não avança muito nessa área, é muito lento É. a mudança. Uma coisa que não tem qualquer Uhum. sentido, né? Trabalhadores Não. protegidos e trabalhadores não protegidos trabalhando sobre o mesmo teto. Isso, Então, isso. assim, a gente desqualifica, né, trabalhadores de primeira classe e segunda classe sob o ponto de Isso. vista de segurança do trabalho. E Uhum. também não, me causa um desconforto, assim, que uma coisa que me incomoda muito, até a legislação do Estado de Goiás, que já introduziu esse tema, Já ela, desde é- ela, 2015. eu vi a legislação e eu acho que ela é muito, e daí vem a origem das coisas, né? Ela é muito focada na questão da insalubridade. Ela é muito focada. Mas a 8.112 é assim, né? A lei Não, não, federal tudo que bem, eu, trata, eu entendo. Pois é, mas assim, né? eu estou falando do incômodo, eu não estou falando. Aham, Eu aham. estou explicando assim, porque assim, a gente ainda está nessa visão medíocre e triste de que a gente pode pegar um trabalhador, pagar para ele ficar doente, dar uma Isso. indenizaçãozinha para ele e resolver o problema. Aham. Quando a gente deveria É. estar focando, nós estamos no ano 2024, né? Nós Pois passamos por é. tantas coisas. E nós deveríamos estar focando na proteção ao trabalhador. E o que me Isso. deixa mais indignado é que as instituições representantes dos trabalhadores, os sindicatos, associações de trabalhadores, Uhum, dependendo do, né, uhum, o uhum. setor público tem diferentes modalidades, eles não fazem nada sobre isso. Eles não estão muito preocupados, não estão, sabe? Aham. A prioridade é sempre o salário, é a reposição, é o Uhum, cargo uhum. e a insalubridade. Então, assim, a resolver o problema para pagar um adicional de insalubridade, eles vão atrás, mas para tirar o Vai. trabalhador da exposição àquele Da agente, não situação. se faz nada. Uhum. E daí eu estou falando É. também nos sindicatos gerais de trabalhadores seletistas de outras né, os não funcionários públicos. Então o sindicato tem essa Uhum, visão. uhum. E o setor público parece que é pior ainda, porque além, os sindicatos de trabalhadores, pelo menos tem algumas cláusulas que vão lá para proteger, para diminuir. Aham, Agora aham. estão falando de diminuir horas e tal, vai resolver os Uhum, problemas uhum, diminuindo horas, acabando tudo. Mas uhum. o que me incomoda muito é exatamente essa visão pequena e Sim. totalmente fora do que a gente fala hoje. Tem que estar falando de igualdade, né, Uhum, inclusão de uhum. Inclusão. Isso. trabalhadores. Uhum. E nós temos trabalhadores que não são incluídos na proteção básica, É, básica, no básica, básica. básico. E No ninguém básico. fala sobre esse Isso. assunto. É muito triste Uhum, isso. E vocês uhum. devem estar É. pregando no deserto para esse povo aí, né? É, infelizmente, porque Eu só igual imagino esse quando é que ano. vocês começam a dar um curso, né? Não sei, vamos imaginar. Eu imagino a Aham. cara do povo que está lá com maior boa vontade, mas estão falando meio grego ainda para eles, porque eles não estão entendendo o negócio. É, Que bobajada é essa de associar? Por que tem que é. fazer? O pessoal está totalmente Uhum. desinformado. E nós estamos falando de milhares de prefeituras e órgãos estaduais e federais. Federais e tudo. É, e aí, essa questão dessa proteção, né? O mais triste ainda é a moeda de troca que é a insalubridade também. Isso. É. Porque, igual nesse ano político, a gente teve, né, conversando com alguns órgãos públicos e tudo, já foi relatado que teve LTCAT ali concluindo que não tinha a questão da insalubridade, mas que não seria retirado isso do trabalhador, porque senão iria ser contra o prefeito que estava se reelegendo, não sei o quê. Então, assim, é uma situação triste, né? Você vê isso, porque acaba que é o dinheiro público também. Você Sim, pagando sim, sim. insalubridade indevidamente, é dinheiro que está indo para o ralo. Quando não, paga insalubridade e periculosidade juntos. Se não bastasse pagar só um, Irregular. ainda paga os dois juntos. Soma-se as duas e paga-se junto. Então, a parte de segurança no órgão público, ele tem muito ainda a caminhar, a trocar essa visão, Uhum. né, do que vem a ser realmente segurança, que não é uma questão só de documento. Ah, eu tenho um documento, eu estou cumprindo. Não, vai muito além, né? Vai uma questão de
gestão de pessoas, gestão de segurança, gestão até da documentação também, mas é muito maior do que você só preocupar em ter ou não documento para poder, então, entregar ali para o governo. E o que é preocupante, quando nós estamos falando de categorias normalmente organizadas, né? Estamos falando de acima da média nacional, os trabalhadores, porque ele faz um concurso, a gente está falando não estamos falando de pessoas intelectualmente não tão preparadas, sem nenhuma conotação digamos, de discriminação. Mas um servidor público, ele tem todo um preparo, às vezes ele até um ensino superior, dependendo da... mas ele, no mínimo, ele fez um concurso, ele teve que se preparar. Sim. Então, é diferente de um trabalhador que começou tem sétima... fechou o ensino, né, o ensino básico e começa a trabalhar. Aprendeu a ler, escrever mal, né? E o servidor público, ele tem essa forma. E ninguém fala sobre isso. Parece que né, não se expõe. Óbvio que a gente sabe que tem muitos órgãos públicos, muito, digamos... a burocracia, a parte mais escritórios e tal, mas mesmo hoje nesses ambientes, nós estamos falando de riscos psicossociais. E olha, trabalhadores sofrem muito, imagino que o servidor público sofre, até dependendo muito mais. Um bullying, a questão política do cara, né? A política, ali ela mexe muito ruim muito com a pessoa. Sem dúvida. Então, essa questão... até bom ter tocado nessa questão do psicossocial, né? Será que eles vão lembrar de colocar isso ali no termo de referência? E aí, uma consultoria que está atentada a isso, ela faz o preço dela voltado para isso, e a outra não. Então, tá vendo como que se perde ali a qualidade, né? A oportunidade de começar a trabalhar dentro do órgão público essa questão da cultura de segurança. Então, por isso que fazer gestão de SST no E-Social não é só você contratar, ela começa antes da contratação. Com certeza. Porque se você não souber contratar, você vai só empurrando com a barriga um problema e que vai estourar uma hora, né? A gente vai preencher papel, né? Na verdade, basicamente preencher papel. E daí não tem sentido nenhum, porque o sentido do E-Social é trazer informações para... digamos, para organizar a questão, principalmente previdenciária, né? Mas com base numa realidade, e essa realidade pode ser melhorada, e esse é o objetivo. Lógico. Acho que o Estado, agora não falando agora como os trabalhadores estatutários e tal, mas falando o Estado como órgão gestor do país como um todo, né? O Estado devia priorizar exatamente a melhoria das condições dos seus, do ser humano. Seu servidor, né? Isso, e o seu servidor está entre esses humanos, né? Então não tem sentido nenhum. Imagina você chegar num local e falar assim, você é estatutário? Não, então você fica aqui, eu não vou fazer a segurança, eu não vou te... É a mesma coisa assim, você está invisível para mim. E isso, para ele também, já é uma situação ruim, dessa exclusão numa questão de proteção, né? Só porque eu sou estatutário, eu não tenho direito a um cuidado, né? A esse olhar prevencionista. Então, isso também é muito ruim, né? A portaria que eu te falei é a 1467, de 22, e também a 10.360, de 22, uma em junho e outra em outubro. Portaria Todas duas. De quem? Do Ministério da Economia, que na época ainda era Ministério da Economia, né? Que estava dentro. Que deveria coordenar essa. Aliás, eu acho que até na época, você está falando 22. Então, na época era a economia, inclusive o Ministério do Trabalho estava junto lá. Tudo junto, Previdência, tudo junto ali então, com talvez então, foi a época do Paulo Guedes. Foi a Previdência que unificou. Agora, depois, com o governo Lula, houve a separação do trabalho, novamente. Da economia, então talvez por esse sentido. Então talvez fosse o Ministério do Trabalho, digamos, a origem se fosse hoje, separando... tá, não, ele era, como foi... Não, eu acho que a economia, porque é funcionários públicos, né, então tem a ver. Sim. Tem a ver. E você... Então, acaba
Sim, Ah, pode concluir. essas duas portarias, então, elas já remetem à parte do regime geral para você seguir. Então, eu acho que já é um É um caminho, caminho. né? Que daqui um dia isso vai ser, então, definido, né? Até para clarear para quem é da área de SST, né? Porque é uma confusão tremenda, né? Eu faço, não faço, eu devo, não devo, o que que eu... Todo mundo fica ali meio perdido, né? Então, uma legislação que tem uma maior clareza vai trazer uma maior segurança jurídica, né? Sem Bom, dúvida. você tá em Goiás, está perto de Brasília, né? E você Sim, fala muito sobre esse tema. Então, imagino que você esteja, o seu radar está muito antenado para esse, digamos, a evolução dessa, vamos lá, a correção desse erro histórico aham, aí, tá? uhum, Vamos uhum, falar dessa uhum. forma, que é reintroduzir, aliás, introduzir todos os trabalhadores mesmo Uhum, uhum, estatutários, na proteção de segurança do trabalho. nessa Você tem proteção. visto alguma coisa? Qual é a sua expectativa em relação ao futuro? A gente sabe a realidade hoje não é muito Uhum, agradável, vamos dizer assim, né? é, Não é muito otimista a curto uhum, prazo, mas a gente vive num país que tenta melhorar as coisas. Você tem sim. percebido e de que forma isso você percebe alguma coisa? Esse assunto do estatutário, ele está vindo à tona, sim. Igual eu participei do congresso que teve na FISP e foi discutido a questão do estatutário com relação à proteção, né, com relação à segurança e saúde do trabalhador. O E agora Cobracente, em né? Você está falando do Goiânia, Cobracente, né? o Cobracete, isso. E agora em Goiânia, final do mês, 25, 26 e 27, vai ter o CONEST, que o foco deles vai ser o órgão público. Vai ser a questão de SST no órgão público. Então, vai ter painéis e discussões voltadas para isso. A Eu vou Nest já participar tem feito, já fez acho que uns 2 ou 3 eventos com focando nisso. isso. Mas me Isso. parece que a gente fica na nossa. Parece que a gente está numa bolha, né? A gente Bolha, está né? falando para nós. A gente sabe da Entre importância. nós. Mas lá em Isso. cima, que quem decide, né? Que é o Não está presidente, o chegando, né? ministro, os ministros da economia ou do trabalho, Uhum, parece que esse pessoal. Aliás, lembrando, né? Nós temos publicamos uma política nacional de SST, né? uhum, Se não me falha a memória, foi no governo da presidenta Dilma, né? E uhum. essa política, e parece que até hoje, uma das coisas Não é sai do papel. como é que chama? Tem um nome. Ou seja, todo trabalhador deveria ser atingido, né? É Sem distinção, integralidade. né? Hã? Oi? Aham. Sem distinção, né? Todos os Mas tem um termo trabalhadores lá que é estarem. universalização. No... Universalização. Ah, Ou seja, tá. quando eu Uhum. universalizo, eu estou atingindo todas as pessoas. Os Todos. estatutários não estão. Então, o governo tem que propor Uhum. algum caminho, né? Só que isso foi Isso. criado, acho que no início dos anos 2000, pelo governo da época, e até Uhum. hoje a política não tem evoluído muito. E nesse Não. aspecto, praticamente não evoluiu nada, né? Não, não. Se a gente pegar Nós estamos hoje falando o de rede 20 social, anos já, mais de 20 anos. como ele suscitou esse assunto de SST, então é onde a gente está, né, vendo claramente que não caminhou, né? Que vamos dizer que não está nem engatinhando, né? Porque, lógico, a gente tem as exceções, a gente não pode generalizar. A gente tem órgãos públicos que têm sim preocupado e Sim, têm sim. sim se destacado. Mas, infelizmente, a maioria ainda não. Então, infelizmente, ela só está ainda no papel quando a gente olha para o servidor público. Esse CONEST, até a intenção deles é elaborar uma carta e essa carta subir, sim. Uhum, Essa uhum, carta chegar até onde é necessário para a discussão. uhum. Porque até vão ter pessoas que são servidores públicos, né, que vão participar, que vão ministrar ali temas, né, durante o congresso, e que eles até fizeram trabalhos voltados para esse assunto, né? Absenteísmo do servidor público, a parte de SST mesmo, né, como um todo. Então, a intenção é elaborar essa carta e essa carta, então, dar um outro salto, né? Conseguir chegar aonde precisa chegar. Você E consegue, precisa desses movimentos, né? eu não consigo entender
além da ignorância ou da, Uhum. não sei, da ignorância sobre o tema, não estou falando que as pessoas são ignorantes, mas sobre Aham, esse aham. tema elas são, eu estou falando dos os líderes políticos, né, Uhum, uhum. que não veem a importância da gente fazer essa mudança. Obviamente a gente sabe, a gente como profissional ligado à área de segurança e saúde no trabalho, a gente sabe da importância disso. Mas quem Sim. toma essa decisão são políticos que me parecem ignorantes. E você consegue entender alguma justificativa? Porque tudo bem, teria que ter É, investir em profissionais de segurança, investir em estruturas e tal, mas a gente está evitando acidente, a gente está evitando mortes, a gente está evitando adoecimento de aham. trabalhadores, né? E qualificando o trabalho dessas pessoas, né? Então, me parece que tem uma coisa aí que Tem um gap aí que a gente não consegue entender, não, a gente porque consegue não sair tem desse. pessoas, tem pessoas ali no governo que entendem da área, né? Sim, Assim, claro, vamos claro, claro. dizer, da segurança e tudo. A questão tá, o porquê que o olhar não volta para esse servidor, né? O porquê que não se define. Aí, o que está por trás a gente não tem nem ideia, né? Pois é, não, Mas assim, por que que não se define uma situação que já percebeu, já nota-se o empecilho que tem? Já nota essa diferença, o impacto, até o impacto que isso traz, sim, sim, né? A é, gente já, impacto. já tem números, e sem números eles já conseguem mapear e identificar. Agora, o porquê que não se dá o passo, né? Cobra-se, né? Então sabe da importância, mas o porquê que não traz isso É, é um ponto de e não é, interrogação digamos, uma imenso. corrente política, porque a gente já teve nesse período aí, estou falando de mais de 20 anos, eu estou falando desse Uhum, uhum, o plano de segurança trabalhadora é do início dos anos 2000, mas sim. esse problema é É de de todo sempre, né? anos. Desde que foram Sim, criadas as sim. NRs e foi feita uma legislação. Pode-se criticar toda a legislação brasileira, mas as NRs, pelo menos, elas dão uma referência para quem É é o norte, seletista. né? Então, É o desde os mínimo, anos né? 70, a gente tem uma legislação e não tem Uhum, uma legislação parecida ou o cumprimento da mesma legislação para os trabalhadores. Então, de uhum. 70 para cá, nós tivemos de todos os tipos de correntes políticas, né? Sim. Do espectro de outro da questão Aham. política. Então, não me parece uma coisa ideológica, me parece uma coisa. Para Não. mim, está muito mais ligado à ignorância, desconhecimento e talvez assim, Desconhecimento, é. isso me angustia, que parece que é a gente que está errando, porque a gente não está conseguindo se comunicar com esse Né? povo, né? É, a nossa comunicação tá falha, né? A gente não está vendendo peixe. Não está Tem conseguindo tanta porcaria repassar. que é aprovada rapidamente, muda não sei o É, quê, é. e Uhum, coisas uhum. importantes que são também aprovadas, mas esse me parece ser um ponto emblemático para a gente melhorar essas condições. E lembrando que quando a gente faz isso, a gente cria um mercado profissional, um mercado de trabalho para muita gente, né? Porque Sim, sem dúvida. essas instituições precisam de gente boa, né? Uhum, Assim como uhum. tem nas empresas, vai precisar ter nos órgãos Sim, públicos. sim. Então, técnico de segurança, engenheiro, médico, Uhum. enfermeiro, higienista, ergonomista e tantos outros profissionais. Psicólogo do trabalho e por aí Exatamente, vai. né? Profissionais do direito, Uhum. obviamente, desde que focando num bom trabalho, não Sim, fazer de conta sim. como a gente começou aí, Aham, manda aham. documento só para cumprir tabela e não tem sentido, né? Para falar que tem, né? Para Exatamente. falar que tem. Né, isso daí, se, por exemplo, começar com as prefeituras, né? O gestor que está ali, conseguir compreender a importância disso, conseguir desvincular que essa moeda de troca de insalubridade é só uma coisa superficial e que realmente ele tratar, cuidar, trazer essa unicidade no órgão público da prevenção, da SST, ele vai ter um ganho muito maior. A partir do momento que conseguir internalizar isso e ver o que é o retorno, aí a coisa vai começar a mudar nos municípios, né? Porque aí eles vão ter a lei deles, porque eles precisam ter a lei para o estatutário, Sim, sim, definindo, sim. né? Como que eles estão pagando insalubridade? Como que eles vão pagar a periculosidade?
eles têm que estar previsto isso no estatuto. Então, acaba que o estatuto da maioria, o foco é o quê? Pagamento da insalubridade e periculosidade. É isso, né? Os demais fica como uma coisa solta, né? Não tem definido. Então, começando então com esse gestor, vai ter esse trabalho, né? Vai começar então a surtir um efeito, né? Assim acredito e espero, né? Que esse gestor então consiga virar essa chave. Para isso, ele precisa também ter pessoas que demonstrem isso para ele, seja em números, seja, né, em Uhum, evidências, que uhum, ele realmente consiga entender. Aí esse estudo até ajudaria nisso, né? Esse estudo técnico preliminar. É um gancho para quem está ali dentro conseguir demonstrar. Em termos de acidentes, afastamentos que tem, né, essas doenças que acontecem, qual que está sendo o impacto disso? O que é o custo disso, né, de um trabalhador afastado, seja ele estatutário, seja ele seletista? Então, mas esse é um trabalho que a gente vai, né, começar a engatinhar ainda, né? Ele ainda não está tão maduro ainda para poder dar uma virada muito rápida. Mas eu acredito que é nesses gestores, né, na conscientização deles, na internalização deles da importância de se ter essa unificação aí entre contratos, né, seletista ou estatutário, e conseguir, então, unir e fazer um trabalho único ali, sem distinção. Para isso, ele, então, vai precisar aprovar a lei do estatutário, né, com as regras, né, voltadas, então, para essa prevenção mesmo, né, para esse cuidado, para essa integridade física e da saúde desse trabalhador. É um longo caminho, né? uhum. E temos que É trilhar um esse longo caminho, né? caminho. É. Muito E legal. aí, assim, o próprio pessoal do DPRH são os que mais procuram, porque eles não têm o SESMIT ali, né, Sim. constituído. Então, acaba que é o DP e o RH que encampa essa causa. Então, eles que vão atrás, eles que nos procuram. Nós, a gente precisa de treinamento para entender. É eles que pegam o LTCAT que vem para poder lançar na folha se paga ou não insalubridade, qual porcentagem, se tem aposentadoria especial ou não. Agora, se esse LTCAT vem todo bagunçado, né, não vem com uma estrutura que realmente vai, quem for ler, ele vai conseguir extrair a informação que precisa, vai colocar coisa errada, né? Muitas das vezes está pagando coisa ali indevida. Então, vai até então da elaboração desse documento. LTCAT, ele tem a parte técnica? Tem, lógico, né? É um laudo Uhum. técnico, tem que Sim, ter. sim. Mas ele tem que ser um documento compreensível por todos. Uhum. Quem lê, ele tem que conseguir extrair ali a informação fim dele, caracterizar ou não. Mas aí vira uma mescla de legislações ali que a pessoa não consegue, né, definir. Mas aqui tem, não tem, como é que é? Então, essa estrutura também da documentação, ela precisa ser melhorada, porque geral, nos órgãos públicos, quem vai lidar com isso, nesses pequenos, né, como a gente falou, que não Uhum. tem ali a obrigação de constituir um SESMIT, vai ser Uhum. o DP e o RH. E eles ali não têm a visão que a gente tem, não tem, Sim, sim. né, a E tem, expertise e que a tem gente pessoas tem. boas e tem pessoas despreparadas ali, né, nesses órgãos. Tem, Então, às vezes, o tem. cara vai fazer um negócio Né? burocraticamente O que ele sem. entender ali e colocar, né? Então, a gente tem conversado muito com eles, e aí o que que a gente vê? Eles veem a necessidade, conseguem enxergar a importância, mas não conseguem ultrapassar essa barreira. Uhum. Fica ali, segura, É, né? até porque muitas vezes eles não têm nem poder, né? Depende. Depende Não de uma. tem. Por mais que eles tenham um argumento, porque eles já Exatamente. têm o domínio, É, mas o argumento não está sendo suficiente. é. Porque é uma impossibilidade legal, né? O cara, ele não tem esse É, poder, é. ele não pode fazer tudo, Uhum, né? Depende. isso. Infelizmente, os órgãos públicos são muito amarrados nesse aspecto. Eles são, Aham, aham. a gente entende porque eles são amarrados, porque para evitar um descontrole, mas
É complicado para quem quer fazer um trabalho e não pode fazer porque Não pode. tem regras muito pouco flexíveis, né? Isso, limita ali, né? É. Ele acaba que não consegue desenvolver ali o que realmente precisa. Essa semana, não, semana passada a gente teve até a surpresa de um secretário de gestão nos procurou para poder falar, olha, help, tipo assim, help, né? Eu preciso é, começar a segurança aqui, então eu preciso de uma orientação, eu preciso que alguém me ajude nesse caminhar. Nossa, primeira vez que um secretário de gestão, né, que geralmente quem procura é o DPRH, um secretário de gestão nos procurou. Falou assim, eu preciso, a gente vê a necessidade, a gente precisa virar essa chave aqui, então eu preciso de uma consultoria, eu preciso de uma orientação para poder começar a implantar aqui essa parte de SST no órgão público, numa prefeitura. Então, assim, é 1 em 1 milhão, mas já tem. É, Já tem alguém começa a ter, né? preocupado, já tem alguém com uma visão diferente. É um trabalho de formiguinha, talvez, que mais demoradamente, enquanto a coisa de cima para baixo não vem, Isso, a pelo menos, gente, a né, gente a gente vai poderia tentando. trabalhar estimulando que os profissionais de segurança nas suas cidades procurassem as prefeituras para falar isso, Também. com a Câmara de Isso, Vereadores. Então, começar a discutir. A gente está isso. falando do Abril Verde, é importante, Aham, criar a data municipal do Abril Verde, isso é isso, muito importante, isso. mas tudo bem, a gente precisa também focar nesses aspectos. Abrir o espaço para discussão, alertar as pessoas, porque eu acho Uhum, que esse trabalho de convencimento, na base, ele ajuda muito, uhum, né? é. Esse exemplo desse secretário que você falou aí, deve Uhum, ter esbarrado, a informação chegou para ele, porque as pessoas não são isso. insensíveis, elas são ignorantes no Não, sentido, né? não. Aham, O aham. problema é que o secretário, não sei se era municipal, é municipal não? Municipal, É, municipal. 4 anos depois ele de repente está em outro lugar, né? Uhum, Tem essa rotatividade. Então ele pode ser muito bem tem, intencionado, mas tem. ele entra um outro maluco lá no lugar dele e descontinua o trabalho. E daí? Entende? Se É. não tem O isso difícil do órgão previsto na público é. legislação, o cara Não, não não. faz. Não, isso aí eu Essa não é outra quero. Não. barreira. Isso era Essa da é outra outra barreira do administração. órgão público. Alguns até pensam assim: É, isso aí quem começou foi o secretário anterior, então corta tudo, corta tudo. Aí acaba corta tudo. cortando o Vão negócio. começar do zero. Isso devia ter E rolo, ele esse devia começar inventar do isso aí para zero, fazer. É muito, muito então, esse complicado. aí é uma barreira também muito grande dentro do órgão público. A mudança de gestão. Porque aí quem chega. Porque assim, a gente está aqui para aprender, né, evoluir. Se já tem uma situação que já foi implementada e que está dando certo, Uhum, continua. Né? Você perfeito. não está deixando de ganhar louros por isso, você está dando continuidade, você está reforçando a questão, você pode até aprimorar, né? Agora, tirar para poder colocar uma outra coisa para se dizer é muito ego, né? Para se É, dizer, é, eu que fiz, né? é. Aí o ego toma conta, Tem um isso aí pouco é do muito poder ruim. político também, né? Também, Vou, também, vou marcar a também. minha administração, vou fazer coisas e vou Isso, dizer, ó, fiz é, isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. E daí as pessoas acabam. Tem o ego e tem o lado. A questão política também, que acaba impactando tem. muito. Uhum. Então, assim, Aline, tem várias oportunidades, né, para os profissionais de SST. Né? E esse caminhar aí, eles podem contribuir muito mesmo, igual você falou. Cada um no seu município. Une forças, né? Demonstra o que é realmente SST, que não é só uma questão de documento, não é só uma questão de eu fazer o envio de 3 eventos. uhum, Imagina quando começar outra parte de social que vai vir a trabalhista. Se esses 3 já estão dando dor de cabeça, imagina. imagina quando começar a parte É, trabalhista, é, né? E não vão estar preparados. Aí a água já está aqui. Na é hora que verdade. entrar, já vai vir aqui, não vão ter fôlego É para verdade. poder conseguir, né, desenvolver o que precisa, né, propor alguma melhoria, alguma mudança ali dentro daquele órgão público. Então, é um trabalho de formiguinha, né? Cada um tentar fazer o seu, né? Essa sensibilização. E aí a gente tenta daqui, né? Que uma hora encontra, né? Isso aí. Vai chegar. Começa daqui e depois Em algum encontra. momento isso vai acontecer. Em algum Espero que momento. estejamos vivos até lá, né? É.
Aline, eu queria te agradecer muito por esse depoimento, reforçando aí o lançamento do livro compilado, né? Que Isso. foi lançado pela editora Anel, que está Uhum. disponível, né, no site da No editora. site da editora, isso. A Nelpa, né, que é Uhum. uma editora que tem se notabilizado com publicações voltadas à segurança também, segurança e saúde do trabalho. Isso. E É. vocês, já é o quarto livro de vocês nessa editora, Quarto então, livro né? dele. Esse aí foi Aham, um aham. pouquinho mais denso, porque reuniu vários profissionais. Mas eu queria dizer da importância do trabalho que vocês desenvolvem. Vocês duas, agora vocês três, né? Agora virou Aham, de dueto, virou trio agora. Trio, Abordando, obviamente, é um negócio para vocês, isso virou um trabalho, né? Uhum, uhum, Mas é uhum. um belo projeto que vocês têm desenvolvido. Parabéns, o que vocês estão tocando num Obrigada. assunto aí que é importante a gente falar e refalar Uhum, e lutar e uhum. tentar ver articulação, porque a gente está desconsiderando a vida de milhões de pessoas. Nós estamos falando de Sim, poucas sim. pessoas, são milhões de trabalhadores Milhões. que estão desassistidos completamente. Quantas mortes Uhum, estão uhum. acontecendo? Onde estão as estatísticas desses acidentes? Sim, Esses é. trabalhadores estão morrendo, estão ficando doentes, não está nem sendo registrado isso. Então é muito Aham. triste o que está acontecendo e ninguém se posicionando. E vocês têm esse trabalho há alguns anos, né? Há Isso. 2 anos e pouquinho, né? De um trabalho É. de consolidação desse trabalho. Parabéns pelo projeto e se Uhum. quiser fazer algum comentário Obrigada. final, muito obrigado Não, pela entrevista. agradecer, né, você por ter aceitado esse nosso convite de participar do livro e inscrever, né, cujo tema até foi essa questão mesmo da desproteção que esses servidores públicos têm, que é uma realidade que ela precisa ser discutida, precisa ser colocada, né, às claras aí para ver se alguém, né, acorda, né, outras pessoas também consigam entender qual que é o impacto dessa desproteção, o que vai vir por você não conseguir incluir, né, numa gestão de SST os estatutários. Porque uma das barreiras é essa, porque o que pode acontecer? Se você fala em fazer esse trabalho de gestão, incluindo o estatutário, ainda vai ter alguém que vai falar, não, isso aí é um custo desnecessário, que não tem previsão em lei. Só que antes até de ter uma previsão em lei, gente, isso é uma questão, né, básica, você cuidar, você zelar, você ter essa gestão de segurança para todos, independente. E aí, igual você citou, tem a política já, a Constituição Federal já traz isso, também que a parte de segurança e de proteção não é só para um lado, é também para o servidor público. Então, assim, alguma base a gente tem, mas a gente esbarra nisso também. Não, não é obrigatório. Se não é obrigatório, não vou ter esse gasto. Isso aí. Quando for, eu vou pensar. É. Nesse de vou pensar, a obrigatoriedade do E-Social já começou lá em 23. Nós estamos em 24. Uhum. E até hoje a coisa não fluiu, Não está andando. né? Não está andando. Então, assim, é um caminho longo que a gente tem, mas a gente espera colher os frutos, né? Talvez, assim, uns poucos aqui em curto prazo, outros em médio, outros em longo, né? Mas o trabalho que cada um for fazendo aí, a gente É um trabalho de espera colher formiguinha bons mesmo, frutos. de De plantar, formiguinha, plantar informação, né? Disseminar Isso, essa informação, acho que conscientizar, conscientizar as isso. pessoas. E eu acho que a gente consegue reverter, mas a gente precisa, muita lábia, muita lábia, muita lábia. Muita, Aliane, sem muito dúvida. obrigado por esse depoimento e eu queria mais uma vez parabenizar vocês pelo trabalho. Obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, estamos encerrando o nosso Proteção Tendências, que hoje conversou com a engenheira de segurança Aline Pedroso, essa especialista aí em tantos assuntos, mas especialmente na questão da segurança do trabalho para os servidores públicos. Na semana que vem a gente volta com mais um Tendências. Até lá, tchau, tchau.